Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa corrente filosófica que é, bem, radicalmente nova, a ontologia da complexidade emergente. E preparemos-nos, porque isto não é uma filosofia para ser apenas observada à distância. Pelo contrário, é um convite para atravessar uma nova forma de pensar o mundo, a nossa própria existência e o futuro. E começamos logo com esta citação, que é bastante provocadora e define o tom na perfeição. Esta análise é, de facto, um desafio. É um convite para deixar a segurança das ideias a que estamos habituados e voar para um território de pensamento que exige uma perspectiva completamente diferente. Muito bem, vamos a isto. O primeiro ponto fundamental que temos de perceber é que esta filosofia não se apresenta como um conjunto de regras ou uma doutrina toda fechada. Não, é algo muito mais primordial, digamos assim. Tudo começa com o que é chamado de gesto inaugural. Isto não é uma hipótese à espera de ser provada. É um ato de pensamento. É uma decisão de assumir, e passo a citar, sem reservas, o risco da sua própria existência. Ou seja, é uma filosofia que se lança no desconhecido. Não porque tem uma base segura, mas porque confia na força do próprio ato de pensar. E esta comparação ilustra a diferença de uma forma muito clara. Por um lado, temos as doutrinas, o modo antigo, que procuram a segurança de uma verdade final, oferecem um sentido já pronto, quase como um pronto a vestir, e muitas vezes até promessas de salvação. Por outro lado, este gesto filosófico vira tudo isto de cabeça para baixo, assume o risco como ponto de partida, exige coragem em vez de fé, e o foco não é interpretar o mundo, mas sim o poder de criar novos mundos. E esta frase resume tudo na perfeição. Não estamos aqui como turistas a olhar para uma ideia de fora. Para se perceber esta filosofia, é preciso fazer a travessia. É um envolvimento ativo, uma jornada que nos transforma à medida que a percorremos. Vamos então agora ao pilar central, à afirmação que é talvez a mais ousada e transformadora de toda esta corrente de pensamento. É aqui que o corte com a tradição se torna absolutamente cristalino. A proclamação é esta, tão simples quanto profunda. A matéria é suficiente. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que tudo o que é necessário para a vida, para o pensamento, para a consciência, para a criação, já se encontra aqui, no mundo material. Não é preciso procurar por essências escondidas, planos transcendentes ou deuses externos. Todo o mistério, toda a potência estão na própria matéria. O conceito-chave aqui é o de imanência. Basicamente, esta filosofia rejeita a transcendência, ou seja, a ideia de que existe algo para lá do nosso mundo. Em vez disso, abraça a imanência de forma radical. O sagrado, o maravilhoso, o criativo, tudo emerge de dentro da realidade material em que todos nós vivemos. O segundo conceito é o de complexidade. A realidade aqui não é vista como uma máquina simples com peças que podemos prever. Pelo contrário, é um sistema de relações quase infinitas, onde o todo é sempre mais do que a soma das suas partes. E isto gera constantemente resultados que são inesperados, que são novos. E isto leva-nos, claro, à emergência. Pensem nisto. A vida emerge da química inanimada. A consciência emerge da neurologia. O pensamento emerge da matéria organizada. A emergência é precisamente este processo. O processo pelo qual a matéria, ao organizar-se em níveis cada vez mais complexos, cria realidades e funções completamente novas, que simplesmente não existiam antes. Ora bem, se aceitamos que a matéria é suficiente e que a realidade funciona através de complexidade e emergência, as consequências para a filosofia são gigantescas. É o fim de velhas divisões que definiram o pensamento ocidental durante séculos e séculos. Este resumo mostra as 5 grandes inovações. Primeiro, acaba-se com a separação entre matéria e pensamento. O pensamento é uma função da matéria organizada. Ponto. Segundo, funda-se uma ética que não vem de cima de mandamentos divinos ou leis universais, mas da relação direta com o outro aqui e agora. Terceiro, a subjetividade deixa de ser uma alma para passar a ser uma função que emerge do corpo. Quarto, a consciência não é uma coisa, mas sim um efeito tardio, um processo. E por fim, abraça-se a beleza daquilo que não está terminado. Isto leva-nos, como é natural, às implicações éticas. Se não há regras externas, nem verdades absolutas a dizer-nos como nos devemos comportar, então como é que agimos? A resposta desta filosofia é um apelo a uma virtude fundamental. E o que é fascinante é que esta ausência de garantias não leva ao desespero nem à ideia de que vale tudo. Muito pelo contrário. Como diz o texto, isto não é um convite ao niilismo, mas sim à coragem. É um apelo a uma responsabilidade radical. E coragem é esta. É a coragem de pensar por nós próprios, sem a rede de segurança de uma autoridade. A coragem de agir e de assumir a responsabilidade total pelos nossos atos. A de criar o nosso próprio sentido em vez de o receber já mastigado. E um ponto crucial.
a coragem de escutar o outro de forma radical e de reconhecer que outras entidades, sejam elas biológicas ou não, têm direitos simplesmente porque existem, porque emergiram. E assim chegamos ao fim desta exploração. Mas, em sintonia com a própria filosofia, isto não é bem um fim, é mais uma abertura, porque a travessia, essa, nunca termina verdadeiramente. O último conceito é o de inacabamento. Normalmente olhamos para o que está inacabado como algo com defeito, não é? Aqui é exatamente o oposto. O inacabamento é a condição natural e até desejável do real. É porque nada está terminado que tudo é possível. É este espaço aberto que nos convida a continuar a criar, a pensar, a reorganizar o mundo. Esta citação final é talvez o resumo mais poético e poderoso de tudo isto. A ideia não é chegar a um destino, mas sim habitar o processo. Não é ter uma identidade fixa, mas ser a própria travessia. Não é ser uma coisa estática, mas tornar-se um acontecimento, algo que transforma a realidade. E terminamos com uma pergunta que fica a pairar no ar. No fundo, esta filosofia devolve-nos a responsabilidade e o poder. Se o mundo não está pré-determinado, se o futuro é um campo aberto à criação e se o nosso pensamento é a ferramenta para lhe dar forma, então a questão que fica não é o que vai acontecer, mas antes o que é que nós vamos fazer acontecer. A resposta, claro, é a continuação da travessia.